E uma pergunta que se faz presente: o ozônio, ele é tóxico? O que você acha, Mona? Então, o ozônio, ele é tóxico, como qualquer uma droga, né? Porque o conceito válido para qualquer molécula é que a dose certa é que diferencia entre um agente terapêutico e um agente tóxico, certo? Então, nós temos aqui as concentrações dos efeitos, né? Onde foi um trabalho que foi feito na Alemanha, onde ele fala que 1 ppm, o paciente pode ter lacrimejamento, irritação do trato respiratório superior, rinite, tosse, cefaleia, náuseas, pessoas predispostas podem adquirir asma. 2 a 5 ppm, aumento progressivo da dispneia, edema agudo de pulmão, ocasionalmente. 10 ppm, morte dentro de 4 horas, e 50 ppm, morte em minutos. Então, nós temos que ter o cuidado com a ozonioterapia, quando formos utilizá-la, quando formos fazer, e fazer sempre da forma correta. Para quê? Para que a gente não tenha intercorrências com a ozonioterapia, né? E se termos, nós precisamos saber o que fazer, saber como trabalhar para que o paciente possa sair dessa intercorrência. Então, nós temos aqui várias medidas. Eu selecionei como cuidados de medidas que a gente tem que estar ciente de fazer quando o nosso paciente tiver uma intoxicação. Eu vou dar exemplos. Suponhamos que o paciente faça uma intoxicação que é considerada leve. Foi fazer um auricular, o ozônio a gente sabe que ele permeia por toda essa área, e ele aspirou e começou a ter uma intoxicação por ter aspirado aquele ozônio ali. Então, nesse tipo de intoxicação, o que é necessário é só acalmar o paciente, às vezes não precisa cortar o efeito, mas areja o local, deita o paciente em Trendelenburgo, se ele assim não tiver desconfortável para respirar, e logo os sintomas vão passando e fica tudo bem. Agora, numa intoxicação média, o que eu vou ter? Um paciente, suponhamos que estava fazendo uma autoterapia maior, o profissional não observou, o sangue acabou e entrou um pouco de gás dentro da veia. Então, o que você vai fazer? Você vai botar o paciente em Trendelenburgo, o paciente está ofegante, está com desconforto no peito, aí você pode dar uma vitamina C efervescente com NAC, N-acetilcisteína, para ele, para cortar ali o efeito do ozônio, certo? E aí, com o tempo, também uns 30 minutos, vai passando e o paciente fica bem depois. E na intoxicação grave, o que é interessante, quando geralmente o paciente tem intoxicação grave, ele desmaia. Suponhamos que você foi fazer um ozônio na síndrome do túnel do carpo, e na hora que você foi fazer, você não aspirou e pegou uma veia, né? E colocou o ozônio ali dentro da veia. O paciente vai cair na mesma hora. Então, o que você tem que fazer? Botar o paciente em decúbito em Trendelenburg, puncionar um acesso se não tiver, colocar 3 ampolas de vitamina C, né? 3 ampolas de vitamina C, N-acetilcisteína de 600 se tiver, bota no soro de 250 ml e bota para correr, para poder aquele sangue, aquele soro, para que aquela medicação corte o efeito do ozônio. Também de outra via, você pode estar botando um soro fisiológico para correr. Depois o paciente está melhor, você vai botar ele de decúbito lateral esquerdo, né? E vai deixar ali que ele vai começar a soltar rotos, a soltar flatulências, e aí ele vai melhorando. É uma situação que demora uns 40, uma hora, e se ele estiver muito grave, às vezes o paciente desmaia novamente, e a gente tem que dar volume para esse paciente. O volume, o que é isso? Dar soro, ir infundindo soro, porque a pressão vai cair, ele vai ter atropia, ele vai ter uma situação que, como se diz, no primeiro momento você acha que é desesperadora, mas você precisa manter a calma para poder dar o suporte necessário ali para o seu paciente. E com a medida das manobras que vocês vão fazendo, ele vai estabilizando. O paciente estabilizou, né? Leva ele para o hospital, bota ele no seu carro e leve para o hospital para que seja dado maiores cuidados. Se você agir dessa forma, o paciente não vai ter uma intercorrência mais grave, ele vai sobreviver e você também vai ficar tranquilo. Então, o importante na ozonioterapia não é, muitas vezes se fala, vitamina C é boa? Vitamina C é boa. Mas o que é importante é você saber dar os cuidados para o seu paciente. Sempre tenha uma bala de reserva de oxigênio na sua clínica, para uma intercorrência você ter essa bala ali,
né? Sempre tem vitamina C, ácido ascórbico, N-acetilcisteína, tenha tudo à mão, numa caixinha, para que, se um dia acontecer, vocês estão prontos para realizar as manobras no paciente. Os cuidados com o ambiente, ele deve ser bem ventilado, fresco.